E aí, pessoal do YouTube, de todas as redes sociais aí do Brasil, estamos dando início aqui ao podcast da Rede Guardiões, onde vamos tratar de muitos assuntos relacionados à vida cotidiana, relacionados à saúde, a entretenimento e a tudo aquilo que interessa a vida comum do homem, né? Especialmente do homem. E aqui eu estou com meus amigos aqui que vão fazer parte comigo, o André, o Igor, né? Todos dois estarão aqui construindo debates, construindo ideias aí sobre muitos assuntos que vamos tratar ao longo desse longo tempo com vocês aí. Longo que eu digo é assim, muito tempo de podcast, não que os podcasts vão ser longos, né, gente? Se apresenta aí, André, se apresenta aí, Igor, fala aí. É uma alegria estar aqui participando desse projeto. É um projeto simples, gente, mas eu acredito que vai ser muito edificante para cada um de nós. E aí eu não poderia deixar de apresentar o pastor Josemar Bandeira. Ele é o nosso pastor aqui da nossa igreja Cidade Viva. Estamos situados em João Pessoa, capital da Paraíba. Mas fica aí que vem muita coisa boa, não é não, Igor? Isso aí, né? Muitos temas fortes, né, impactantes, né, temas, né, voltados aí aos homens, né, com o propósito de edificar, né, de nos fazer homens mais fortes, né, homens viventes segundo o propósito de Deus. Então, vem muita coisa boa aí pela frente. É um podcast com sotaque nordestino, né? Oxente. Oxente. Mas vai vir gente de todo canto aí do Brasil. A gente já tem aí uma lista de pessoas que vão estar conosco aí, que vai ser bastante legal, eu tenho certeza. Mas começar assim, a gente vai tratar muito da questão da masculinidade aqui, né? A masculinidade, as virtudes, né? As virtudes que precisam ser desenvolvidas para o dia a dia do ser humano. Vamos tratar de temas como felicidade, vamos tratar de temas, enfim, muito amplos, mas começar um pouquinho falar por quê, né? Tratar dessa questão da masculinidade. E na realidade não é que o tema essencial seja a masculinidade em si. O tema essencial é a nossa participação dentro da sociedade e o cumprimento de determinados papéis sociais, né? E assim, a gente vê que a masculinidade tem sido o alvo de muita, vamos dizer assim, de muita crítica, de muita perseguição e parece estar se tornando difícil ser homem, né? Para muita gente tá, ou vamos dizer assim, tem uma galera que está querendo tornar difícil o ser homem, né? E acho que esse é o grande ponto que a gente quer tratar aqui. Não é no sentido de até para desmistificar, né? Que ser homem não é ser macho, né? São duas coisas diferentes. Nem ogro. Nem ogro. Eu tinha um professor na época de colégio que dizia assim, ó, todo cachorro é macho, mas não é homem, né? Então, ele sempre trazia essa diferenciação. Eu lembro bem desse professor, era um professor de química, e dizia isso, professor Godoy. Ele nos assistiu, um abraço para Godoy aí, mas ele tinha essa brincadeira com a gente, né? A gente tudo adolescente, ele dizia, você está pensando que só porque tem bigode é homem, né? Você está pensando que cachorro, gato tem bigode e não é homem, né? É macho, mas não é homem, né? E eu acho que esse é uma questão importante, né? Porque tem gente confundindo essa história aí de ser homem com ser machão, brigão. Ou machista, né? Machista, né? Acho que a gente tem vivido muito um problema de desconstrução de identidade, né? Então a identidade do homem, da masculinidade, tem sido exatamente vítima de uma desconstrução. Então, hoje, né, o que é ser homem, né? Então, se discute muito o que é ser homem. E, às vezes, quando você vai colocar uma posição do que é o ser masculino, de ser o homem de verdade, associa-se a uma visão machista, né? E aí a gente começa a
entrar em temas, em debates, como por exemplo, temas que a gente pode vir a discutir, né? Com a parte de emoções, né? O pastor falou de felicidade. Então o homem também tem emoções para serem discutidas, né? E relacionamentos, etc. Então acho que o podcast vai contribuir muito para isso daí. Vocês tocaram em assuntos aí muito importantes e a questão do ser homem e a dificuldade ou a tentativa de dificultar isso, como o pastor bem falou, né? Mas eu queria trazer aqui um ponto até para lançar na mesa a discussão, que é a questão da referência. Sim. Somos hoje carentes de boas referências no que se diz respeito à masculinidade bíblica, né? A gente sabe que o maior referencial é Jesus Cristo, mas somos humanos e precisamos de pessoas ali perto. Testemunho vivo, né? O testemunho vivo. Isso. E era isso que eu queria levantar aqui, sabe, gente? Se eu não sou essa referência, como eu posso, se é que existe uma fórmula, uma receita de bolo, como é que eu posso me tornar essa referência? Ou como eu posso buscar uma boa referência e como identificar essa boa referência, na opinião de vocês? Cara, eu vi uma discussão que acho que casa bem com essas duas coisas que vocês colocaram aí, né? O machismo de um lado e a referência de masculinidade de outro. Eu vi uma postagem e aí, de repente, uma mulher entra e dizendo, cavalheirismo não tem nada a ver com masculinidade, né? E eu tive que rebater e dizer, peraí, pelo contrário, cavalheirismo tem tudo a ver com masculinidade, né? E eu vou entrar nessa questão aí, dizer que, de certa maneira, o cavalheirismo é um modelo de referência, né? Da referência do testemunho vivo, né? Porque você olha para o Senhor Jesus Cristo e ele é um cavalheiro em todo o tempo, né? Ele é perigoso. Ele é perigoso. Por que ele é perigoso? Vou guardar isso aí, perigoso. Ele é perigoso, já já. porque ele chega no momento e pega o chicote lá e expulsa as pessoas do templo e tal. E ele também diz, vocês não têm que ter medo de quem pode matar, não. Vocês têm que ter medo de quem pode matar você e mandar sua alma para o inferno. Então, sou perigoso de verdade, tenha cuidado. Mas ele é um exemplo de cavalheirismo o tempo todo. Até quando ele é agredido, até quando ele é insultado, Jesus é o exemplo perfeito do cavalheirismo, né? Eu acho que é esse tom de dizer assim, eu sou um homem completo, eu sei me defender, eu consigo defender minha família, mas ao mesmo tempo eu sou lúcido nas minhas atitudes, eu sou cavalheiro nas minhas ações, eu ajo com cavalheirismo diante de todas as circunstâncias. Se eu tiver de proteger, eu vou proteger. Se exato. eu tiver de atacar, eu vou atacar. Se eu sou cavalheiro ao ponto de abrir a porta do carro, não só para minha esposa, mas para um amigo, para qualquer outra pessoa, não tem problema nenhum nisso. Eu sou cavalheiro no ponto de vista de puxar a cadeira para um amigo sentar, para uma amiga sentar, para minha esposa sentar. Eu sou cavalheiro com o meu filho, mas ao mesmo tempo eu sou o cara que está ali atento para defender a minha família. Perigoso nesse sentido, perigoso, né? Nesse sentido, né? Perigoso na questão de dizer, não venha... Não ser um banana. Não venha para aqui que eu mostro as minhas garras, né? Certo dia aí, eu estava saindo do restaurante, né, com meus filhos, e 2 vezes aconteceu isso. Um deles estava minha sogra alegando estava um pouco tonta, tudinho, né? Aí meu filho ia na frente, eu disse, bote a sua avó para o lado de dentro da calçada e fique do lado de fora, porque você lembra que é assim que eu faço? Aí o mais novo disse, aí ele disse, papai, por que você faz isso? Eu disse, porque eu estou aqui do lado de fora para proteger vocês. Exatamente. Proteger de quê? Eu disse, olha, veja que não é que eu não estou prestando atenção, mas eu estou sempre olhando. Se vem um assaltante, então eu vou ter uma reação.
Se vem um carro e Carro alguma coisa, eu vou desgovernado. pular para proteger vocês. E quando eu não estiver, vocês são homens da casa e vocês têm que fazer isso com sua mãe, com sua avó e com quem quer seja. É o cavalheirismo pronto para ser guardião, né? Guardião da sua família. É outro assunto também importante aqui para o nosso podcast, que vai rolar muito também, é a educação, né? Isso. A educação familiar, a educação dos filhos. A referência, né? Que a gente está falando. Exatamente. E eu acho que o cavalheirismo é meio que a resposta para isso tudo, porque ela é o fruto da educação, né? Ela é o fruto da educação. Você vê que o ogro, como você falou, como você brincou aí, ele é um sujeito que foi educado para isso. Ele foi treinado para isso. E isso não é ser masculino, né? Isso não é ser homem. Isso não tem nada a ver com ser homem. Eu acho que, na realidade, o que tem acontecido hoje, por exemplo, você tem dois caminhos aí. Você tem um projeto político de destruição da masculinidade, uma agenda para isso, que não é exatamente uma destruição da masculinidade em si, mas é uma proposta que vem lá de trás de destruição daquilo que se chamou de família burguesa, está lá no Manifesto do Partido Comunista, não tenho que esconder de ninguém, vamos destruir a família burguesa. Está lá, com todas as letras, de que a família burguesa é um mal que precisa ser combatido. Aí depois vem essa internalização do homem como um ser mau, né? Que entrou na cabeça de muita gente. E aí esse talvez seja o grande problema. Por que é que tanta gente hoje acredita de fato que o homem é um ser mau, né? Eu acredito que tenha uma relação muito forte com o que certas pessoas viram lá na infância, o que certas pessoas viram dentro de suas casas e como elas construíram a ideia, a referência de homens dela. Então eu tenho amigos que tiveram pais muito brutos. E o que é que você pode esperar de uma criança que cresce vendo o pai bater na mãe? A cópia dele. Não é? O que é que você pode esperar de uma criança que vê o pai chegando bêbado em casa e maltratando todo mundo, não é? Ou de um pai que não abraçou, que não beijou, que não cuidou. Isso é um tema muito importante, né? Que a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui com nossos convidados e com as pessoas aqui e também entre nós, né? Sim. É interessante, você falou, pastor, em relação ao homem ser mau, né? E aí tem muito assunto em relação a isso, quando a gente traz à luz da Bíblia, né? Quando você falou aí do marxismo cultural, entre outras coisas, de fazer essa distinção, onde eles dizem que o homem é bom, a questão é que ali os opressores, os burgueses opressores que deturpam esse homem bom, e aí ele se torna mal porque ele se torna uma vítima da sociedade. E aí quando a gente vai à luz da Bíblia, Paulo diz o contrário, né? Que o homem é mau e precisa seguir um caminho virtuoso. Isso. Um caminho inclusive, acho que uma das principais coisas é com que nós ocupamos a mente, né? Isso é um problema que Paulo trata de uma maneira muito bonita lá em Filipenses. Quando ele faz um pequeno discurso ali no capítulo 4, ele começa ali do capítulo 4, verso 4 em diante, falando sobre alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Aí ali ele traz algumas coisas muito interessantes, né? Primeiro uma ideia de alegria no Senhor, aí logo no verso seguinte ele vai falar, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, né? Seja a amabilidade, traga a amabilidade. E o que é a amabilidade? Senão a demonstração de amor, senão o cavalheirismo que estamos falando agora, né? Aí ele traz a ideia de não andem ansiosos por coisa alguma. É difícil. Né? O que é muito difícil louca. Nessa sociedade que eu diria
até assim, sabe, André, da nossa atitude diante da sociedade. E a nossa resposta, né? Da nossa resposta e da nossa atitude, do que nós valorizamos diante dessa sociedade. Porque aí nós esquecemos, assim, o que é o essencial da vida. E corremos atrás do que é temporal, né? É o que fazemos, é o que somos. Exatamente. Aí a gente fica lá preso nessa ideia do que faço é o que determina quem eu sou, o que eu tenho determina quem eu sou e tal, e confunde isso, e aí a gente anda ansioso e sempre buscando aquilo que a gente não tem, um problema seríssimo de contentamento, que também é tema de Filipenses 4, mas aí no verso 8, Paulo vai trazer uma ideia assim, de com que é que eu vou ocupar minha mente. Então eu não vou lembrar aqui do versículo direitinho, mas ele diz mais ou menos assim, ó, se há alguma virtude, se há algum louvor, se há alguma coisa de boa, né? Pense nessas coisas. Seja isso que ocupe as vossas mentes. Isso. Então, assim, e o que é que tem ocupado a mente do homem hoje? Né? Tanto tem sido ocupado pela prisão da ansiedade, das coisas que não tem, de olhar mais para o trabalho, da busca de conquista, de achar que nunca tem tempo suficiente para a família, que nunca tem tempo para si, né? Quanto, por outro lado, tem aqueles homens que estão ali viciados também em outras questões, né? Pornografia, sim, jogo, isso, bebida, e estão ocupando as suas mentes com coisas que não são que na maioria das vezes é escape, né? Escape para um problema que eles não conseguem, ou um vazio. O fato é que, dentro dessa observação, né, pastor, o que eu vejo é que as pessoas, elas ou não aprenderam ainda, muitos, ou não sabem o que é esperar em Deus. Eu acho que esse imediatismo é muito isso, né? É aprender a esperar realmente o tempo do Senhor, né? E eu acho que isso é algo que os homens precisam, né, como referencial de casa. É entender o tempo de Deus, é entender o que ele tem que fazer para que o tempo de Deus, né, ele passe e no momento certo as coisas vão acontecer. Então, acho que muito dessa roda viva que a gente, né, fica igual o hamster lá dentro fica ali, às vezes você abrir a gaiolinha ali, ele continua correndo ali, até que tirar, e é capaz de tirar ele voltar para lá, enquanto tem tudo ali fora, né? Então, acho que é basicamente isso. Igor, seria daí essa questão que o pastor falou, essa questão da autossuficiência do homem, de querer fazer, e até porque ele precisa fazer para mostrar, ou para vir a autocompensação, que ele tem essa resistência de se envolver com as coisas da igreja. Geralmente ele só vem quando ele fracassou em determinado momento em uma área ou em todas as áreas. Estou falando da sua maioria, né? Claro, a gente sabe que não são todos assim. Eu acho que a autossuficiência em si, né, é uma das coisas que eu tenho muito medo, né? Eu tenho medo, assim, de quando eu encontro uma pessoa que diz que sabe de tudo, né? Que tem o domínio das coisas. É uma das coisas que eu digo a meus filhos: olha, nunca ache que você sabe de tudo. Nunca ache que você tem o controle de tudo. Porque você nem vai saber de tudo, nem vai ter o controle de tudo. Já me deparei com homens que disseram que sabe a palavra, que não precisa ir para a igreja. Que acha que é perda de tempo você estar envolvido ministerialmente ou se deixar ser usado por Deus na vida de alguém. Então, a autossuficiência, eu acho que, na verdade, é um grande perigo. Não significa que você não deva procurar sabedoria, procurar resolver as coisas. Mas eu acho que a autossuficiência é um grande perigo, né, para o homem se envolver. Mas também, muitas vezes, é um escape. O cara ele vai procurar aquilo ali para corrigir problemas de autoestima, por exemplo, lá da infância, etc. Então é uma coisa muito ampla. Confusão mental, na realidade, né? Porque a autossuficiência é uma coisa que está na humanidade desde de Adão, né?
O que é que a serpente promete a Adão e Eva? Ao comer desse fruto sereis igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, E aí, gente, Adão estava ali do ladinho, tá? É por isso que o pecado é imputado a ele, principalmente, né? Então, ele assume lá o desejo de ser igual a Deus, né? Isso, e que desejo de ele experimentou que não é pecar, né? Pois é. Então, você veja, que desejo maior de autossuficiência do que o querer ser igual a Deus, né? E você pega o outro Adão, o chamado segundo Adão, que é Jesus. Sim, Jesus. Aí você lê lá em Filipenses capítulo 2. Não querendo ser igual a Deus, né? Como é a palavra que Paulo diz? Não usurpando o direito de ser igual a Deus. Em outras palavras, ele abre mão disso. Ou seja, abrindo mão de toda a autossuficiência e se colocando, sendo Deus, se colocando na dependência servo da Trindade, né? Se colocando E é muito difícil para o ser humano isso, né? É muito difícil para nós sermos servos uns dos outros. Para o homem é mais do que a mulher, né, não? Não sei, sabe, cara? Eu acho que isso é um problema humano, né? Você tem muita mulher hoje e portanto, cadê? Esse aí. Não atente cada um para o que é. Não é esse texto, não. É antes. É lá. Não, é depois, perdão. Verso 5, eu acho. De sorte que seja vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo, passa. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, naquele momento, Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, não usurpou o lugar que era da Trindade como um todo. E ele, sendo Deus, se coloca na dependência dessa Trindade. Isso é lindo, né? E o ser humano como um todo, ele tem uma dificuldade muito grande. Talvez a mulher, ela tenha maior ligação às vezes com Deus, né? Mas veja só, eu acho que na realidade o que é que acontece? É que a gente abandonou, eu digo, a humanidade de uma maneira natural, acabou abandonando esse desejo de estar perto de Deus. Uhum. E a gente não responde corretamente um convite que Deus faz, um convite sério, velho. Ele diz assim, sejam perfeitos assim como eu sou perfeito. Nossa. Aí o que é que a gente faz? A gente relativiza. A gente diz, mas ninguém pode ser perfeito. E se contenta. Né? E aí eu vou amar minhas imperfeições. E não lutar para atender aquele convite. Então, o que é que Deus está querendo? Cara, faça um esforço para retomar a imagem e semelhança com que Ele criei. Faça um esforço seu particular. Eu lhe ajudarei com o meu espírito, eu lhe ajudarei com o meu amor, eu lhe ajudarei com a minha força, com o meu dinamis, né? Mas faça um esforço também particular para participar da minha natureza, aquilo que está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 4, né? Chamando para participar da natureza de Deus. Os pais da igreja chamaram isso de divinização, né? Do homem se divinizar, do homem se aproximar mais do divino. Não é como alguns também confundiram, o se divinizar não é se achar Deus. Eu sou Deus, eu sou parte de Deus. Mas eu me divinizar, é me aproximar do divino até matar a mim mesmo para que eu seja um com Deus. Esse convite é o convite da Bíblia, cara.
Esse é o convite que Jesus diz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. E siga-me. Mas, veja, aquele que quer, em primeiro lugar, querer vir após mim, vir para o mesmo canto que eu estou indo, para o mesmo lugar que eu estou indo. E para onde Jesus está indo? Jesus está indo o tempo todo participar da sua vida comunal com Deus, a sua divinização. E aí ele diz, negue-se a si mesmo. O que é negar a mim mesmo? É negar a minha identidade? Não. Muito pelo contrário. Jesus exige que nós tenhamos a nossa identidade bem clara. Que nós saibamos quem nós somos. Porque sabendo quem nós sabemos o que precisamos. Sabendo o que nós somos é que nós temos a noção. Sabendo quem somos é quem nós... Aí nós começamos a ter a noção do que nós precisamos para estar perto dele. É esse conceito, pastor, que muitas vezes é distorcido, de imagem e semelhança de Deus, para alguns, ou para a grande maioria, isso não é muito claro, né? A gente vê tantas interpretações aí. Pois é um chamado a participar da santidade de Deus, né? O que modernamente a gente chama de santificação, né? Então, esse chamado. Então, negue-se a si mesmo significa negue aquela vontade que se distancia da vontade de Deus. Tá? São Tomás de Aquino cunhou um termo muito interessante, que ele diz que sobre amizade, né? Ele faz um pequeno tratado sobre a amizade, e diz que o amigo é aquele que se aproxima daquele que dois amigos são aqueles que se aproximam das mesmas coisas que eles amam e que se distanciam das mesmas coisas que eles detestam. Ou seja, o que é um amigo de Deus é aquele que se aproxima daquele que Deus ama e que se afasta de tudo aquilo que Deus abomina. Tem um propósito em comum. Né? Então isso é o negar-se a si mesmo, tá? Eu abro mão da minha vontade, que normalmente é errada, para ir em busca da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí sim, tome a sua cruz. Aí eu vou e aí cabe uma pergunta, eu preciso fazer. É a pergunta de 1 milhão. Como saber a vontade de Deus? Isso aí é fácil. Isso aí é fácil. Para muitos é confuso. Isso aí é fácil por duas razões. Bom, a resposta primais. Você tem que conhecer a Deus. Isso. Eu não sei qual é a vontade de quem eu não conheço. Né? Posso até ouvir falar. Então a primazia é conhecer Deus. E como é que eu conheço Deus? Intimidade. Bíblia. Bíblia, velho. E oração. Bíblia e oração, mas Bíblia em primeiro lugar. Ser honesto. Adianta, eu vou orar sem Bíblia, para quem eu estou orando? Eu posso fazer oração para toda religião ora. Tem a sua oração. Isso. Mas para quem, né? Pois é. Para quem? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso orar até para mim mesmo, né? Aquelas meditações transcendentais que você se encara como... Tem um entendimento que eu gosto muito, sabe? Assim, ele diz assim, ó. A vontade de Deus é tudo aquilo que glorifica Ele. Sim. Então, se você tem dificuldade de entender algo na sua vida, em determinada área, isso glorifica a Deus? Sim? Não? Se glorifica, é a vontade dele. Eu achei muito interessante isso. Eu escutei uma vez e eu trago isso comigo até hoje, né? E a gente entra num ponto importante, mas que lança à luz a realidade dos homens, né? De muitos homens hoje. Coisas que a gente, né, dentro da rede, né, dessa rede de homens, a gente tem conseguido influenciar positivamente esses homens a enxergar a vida de uma forma diferente e se voltar para Cristo. Que é uma apatia do que a gente vê dos homens em se aproximar de Deus, em ler as Escrituras, né, em conhecer as Escrituras, em estudar a palavra, em ler literaturas, né, que venham edificar. E uma apatia seguida de relativização das coisas. Sim. E o celular que, se você não souber utilizar, rouba seu tempo, ou você permite que ele roube.
O que é que tem afastado, né, o homem disso, né? E eu acho que é o nosso papel, dos homens que são esclarecidos é trazer os outros para o caminho certo, trazer os outros para ser referência, e conduzi-los a isso. Eu vejo assim, voltando a Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, ele defende duas coisas, várias coisas na realidade, né? Mas do ponto de vista do que eu quero falar, tem duas coisas importantes no pensamento de Tomás. Primeiro, ele fala sobre essa identidade, né? Do ser humano saber quem é, se identificar. Porque saber minha identidade não é saber só quem eu sou, é também saber onde eu estou, né? Dentro da minha sociedade. Então, quando você pega lá o Salmo 1, por exemplo, é um homem que não só sabe quem é, mas ele também sabe onde ele está e onde Deus quer que ele esteja. E onde não deve ir. Pois é. Então ele é apresentado ali como o feliz é o homem, em primeiro lugar, é o homem que não faz determinadas coisas. Isso. Ele não ouve o conselho do ímpio, né? Ele não se assenta à roda dos escarnecedores, né? Aí depois ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então esse homem sabe quem é, ele sabe que ele não é um ímpio, ele sabe que não é um escarnecedor, ele sabe que não é quem ele não é. Depois ele sabe onde ele está, onde ele deve estar, né? E o que deve ocupar a mente dele. Então isso é a identidade, não é só, eu tenho que encontrar minha identidade como se... Não. Eu tenho que encontrar minha identidade nessa relação com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e tão importante quanto, é a ordenação das paixões, dos desejos, né? De tudo aquilo dos nossos afetos, a ordenação dos nossos afetos. E o que significa isso? É desejar aquilo que realmente é a coisa certa. E aí sim, buscar a vontade de Deus em primeiro lugar para compreender o que é que Deus nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar. Né? Buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas quando a gente desordena os nossos apetites, os nossos desejos, quando a gente desordena isso, normalmente nós adoecemos. Nós adoecemos. É daí que vem as ansiedades, é daí que vem as depressões, é daí que vem muitas doenças da alma, porque é uma alma que não consegue se aquietar, ela não consegue se aquietar, porque os desejos, porque os afetos estão na ordem errada. Porque você está desejando aquilo que não pode ter, ou centrando seu desejo naquilo que você não tem, ou amando apenas aquilo que não vai lhe pertencer, ou colocando o carro na frente dos bois. Não enxerga a providência divina naquilo que Deus já nos lhe deu. Não tem contentamento. Não isso. Tem. Então, bom. Tem uma coisa muito interessante que o senhor falou aí. Eu queria só pegar uma frasezinha que o senhor falou para trazer aqui o contexto. É que a gente está falando da questão do homem que às vezes tem ali um certo, um bloqueio, vamos dizer assim, de se envolver na igreja, né? E muitas vezes eu quero enxergar, não, deixa eu corrigir isso. Eu acredito que muitas vezes é porque ele tem um pensamento errado no que se diz respeito à Bíblia. Porque muitas vezes se eu for para a igreja, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso. Então, eu acredito que esse entendimento de não poder limita, mas ele não consegue entender, e eu acredito que aí é libertador, é que não é o não posso, é o que eu posso fazer para agradar a Deus e o que eu devo deixar de fazer porque não agrada a Deus. E quando eu acredito que a gente tem esse entendimento, a chave vira, porque deixa de ser algo proibitivo,
né? Eu vou ser poldado ali no que se diz respeito de deixar de fazer o que me satisfaz. Mas eu posso me satisfazer fazendo aquilo que glorifica a Deus. E John Piper fala muito bem sobre isso, de ter essa plena satisfação em Deus, glorificando a Ele. Então eu deixo de olhar para aquilo que não pode, pelo o proibido, e tipo, eu quero agradar a Deus, e eu vou me satisfazer nisso, então eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Eu acredito que isso é libertador. E quando a gente consegue ter esse entendimento, eu acredito que seja mais fácil até a nossa caminhada. E eu diria mais, sabe? Tem coisa, tem muito assim... A pessoa que não lê a Bíblia pensa que a Bíblia proíbe tudo, né? Então eu brinco dizendo assim, parece que tem uma versão tecnológica do entendimento que o cara nunca leu a Bíblia pensando que a Bíblia só diz não pode, não pode, não pode, e aí de repente ele começa a ler e encontrar e dizer, ai, pode. Ai, pode. E se disser que a Bíblia está dizendo que. E se disser que a Bíblia está dizendo lá que você pode matar? Não, mas a Bíblia não diz isso. Né? Mas você começa a descobrir que nem tudo é proibido. Né? E que o que você tem que ter é um domínio pleno sobre suas vontades. Sim. Pelo contrário, a palavra nos ensina lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me permitirei ser dominado por nenhuma delas. Isso. Então, o que é isso? O que é isso? É domínio próprio, é domínio da minha vontade. Fruto do Espírito. Colocar as minhas paixões, os meus afetos numa ordem correta. Isso. Então, eu sei que eu posso fazer qualquer coisa, mas eu sei que nem todas as coisas me convêm. Então, onde é que eu vou parar? Vou parar naquilo que é conveniente, naquilo que me domina. Então vamos lá, cara. A gente fala às vezes de pecado e diz assim, e aí a gente tem muito aquela história do pecado de não pode, por exemplo, usar drogas, certo? E de fato não pode, porque o que é que a droga faz? Ela corrompe a sua vontade. É a primeira coisa, a sua capacidade de ter vontade. Quando você perde o raciocínio, você perde o domínio sobre sua vontade. Então, beleza, você já sabe que aquilo está errado. Por quê? Porque fere exatamente aquela questão ali de você não conseguir colocar em ordem, né, o seu pensamento de maneira que você sabe que aquilo não é conveniente para você. Mas e amar uma mulher? Amar uma mulher não é uma coisa tão saudável e nutritiva? Não é o conselho que Salomão nos dá lá no capítulo 9 de Eclesiastes? Salomão, o Coelê, o autor de Eclesiastes, ele vai nos dar lá esse conselho. Viva a sua vida com uma mulher a quem você ame. Certo. E quantos homens não sabem amar essa mulher e sufocam essa mulher ou perdem o juízo por causa dessa mulher? Isso. Quando a palavra de Deus diz todas as coisas me são lícitas, ela não quer dizer que eu posso pecar, que eu posso roubar, que eu posso matar, que eu posso fazer coisas indecentes. Até o Estado diz isso. Até o Estado diz isso. Exatamente. Agora, o que ela me diz é: tenha uma consciência que domine as suas atitudes. Isso. Tá? E que você não perca o caminho da responsabilidade. É o que aí vou de um extremo a outro, né? Você pegar Paulo, né, em 1 Coríntios e jogar para Jean-Paul Sartre, não seria nada. Jean-Paul Sartre tem um capítulo lá desse livro que fala que a liberdade vem associada com a responsabilidade. Então você é livre para fazer, desde que você tenha responsabilidade sobre seus atos. E a Bíblia é isso. Você ia falar, Igor? Não, eu esqueci. Os comentários estavam tão se aprofundando que eu esqueci. Eu não sei se eu digo que é a idade. Pode ser. Não, mas eu boto culpa na Covid. Eu sempre boto culpa na Covid. Me veio à mente aqui. Essa questão também das pessoas exatamente se desvencilharem das suas vontades, que em geral são pecados.
né, de muitas vontades são pecados, e o cara, ele, por mais que ele saiba que aquilo ali está fazendo mal para ele, ele tem dificuldade de se abster disso. É igual você pega uma pessoa que é diabética, ele sabe que o açúcar faz mal, mas ele come ali escondido de madrugada biscoito recheado. Como se comer escondido não fizesse mal, né? Como se comer escondido não Essa compensação, é a falta de domínio. Isso, Esse é o grande problema. Que é isso que a gente perdeu no Éden. E com certeza tem muita gente assistindo aqui, né, que está passando por isso, né, inclusive sabe, né, tem aqueles que não conhecem a palavra, não conhecem a Bíblia, tem as suas impressões sobre o cristianismo, sobre o homem cristão, etc. Mas tem aqueles que são cristãos e que não conseguem sair dessa roda, desse vício, e acha que não tem saída. E quantos homens têm se abatido, né, até por conhecer a palavra. Eu já ouvi, eu não vou orar porque eu estou com vergonha de Deus. De Deus, sim. Né? E é o contrário, né? É o contrário, eu tenho que buscar a Deus, ler as escrituras, estar lá mais na presença dele. Então era esse o meu comentário. Mais ótimo essa tua colocação, porque às vezes a gente foca, né, no ponto e esquece o outro ponto. Outro lado. E o outro lado existe restauração, né? Isso. Existe um Deus interessado em restaurar. Amém por isso. Não um Deus interessado em punir. Né? Então, quando a gente lê lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que algumas pessoas usam isso para defender uma corrente soteriológica arminiana, mas não é isso. Paulo diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Paulo não está afirmando ali que Deus tem algum tipo está ofertando algum tipo de salvação universal. Senão ele teria falhado nisso, porque ele mesmo disse que aliás, que o próprio Deus lança pessoas no inferno, né? Mas lança a contragosto. Isso dá assunto para uns 5 podcasts, viu? Dá. Mas aí, inclusive, a gente vai encerrar agora, né? Você vem. Mas veja bem, quando ele é mais ou menos o que diz em Ezequiel, acho que, se eu não me engano, capítulo 18, quando ele diz que ele não se alegra, que Deus não se alegra na morte do ímpio, mas o ímpio morre. Então Deus não está falhando no seu desejo de que as pessoas sejam salvas ou venham ao conhecimento da verdade. Ele não está falhando nisso. Ele está apenas dizendo, olha, que a vontade dele, não a vontade determinante dele, não aquela vontade soberana dele, mas que o prazer dele estaria em ver toda a humanidade salva, ou distante do pecado, ou distante desses erros. Então, às vezes Deus é pintado para as pessoas como alguém que apenas pune. O Deus é carrasco. Né? O Deus é carrasco. Mas quando você pega, por exemplo, um Salmo 139, que é um salmo davídico, que é lindo demais, e diz, Deus, eu sei que tu me sondas e me conheces muito bem, né? Sabes do meu sentar, sabes do meu levantar, ainda a palavra nem veio aos meus lábios e tu já a conheces, né? Aí algumas pessoas olham para isso e dizem, é um Deus tirano, né? Que está vigiando. Então, Deus está vendo, né? Mas o que está por trás daquele salmo é um Deus que mostra o bom caminho, né? É o Deus que fez o homem de maneira graciosa, e algumas versões dizem assombrosamente maravilhosa, e com suas próprias mãos, e ao mesmo tempo o apelo do salmista no final é dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me mostra o caminho da eternidade. É assim que o salmo termina. Ou seja, ele diz, Senhor, vê onde eu estou posicionado, vê onde eu estou posicionado, e se eu não estou no lugar certo, me ajuda, me mostra o caminho certo. O Salmo 16 também, lá no último verso, eu não lembro agora, verso 11, salvo engano, ele diz que Deus nos mostra o caminho da vida.
Então Deus está aqui, nos mostra esse caminho da vida e não a condenação do nosso pecado. Então a gente tem que ter consciência do seguinte, é claro que Deus abomina o pecado, mas Deus não abomina o pecador. Deus tem um projeto para isso. Então acho que aqui nesse podcast a gente vai tem o compromisso de trazer a força da graça do Senhor. Amém. De dizer assim, não importa onde você está. Há saída. Tenha consciência de onde você está, mas não importa onde você está nesse momento. Deus está te chamando para um lugar melhor. Amém. Para um lugar melhor. Né? 1 Pedro capítulo 2, verso 10, diz que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aliás, verso 9, né? Nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Nos ama o tempo todo. Nos ama o tempo todo. E sempre tem nos prometido um novo céu, uma nova terra, uma eternidade sem dor, sem choro, embora que as pessoas olhem para aqueles que vão ser condenados, para a condenação ao inferno. É o Deus que condena o inferno, mas não olha que ele está o tempo todo prometendo algo. E o que a gente fez para receber esse amor incondicional de Deus? Absolutamente nada. Isso é a graça. Mas, sabe, assim, pra gente realmente encerrar, eu me lembro que eu já vi pessoas criticando os cristãos, porque dizem assim, a igreja, principalmente a igreja evangélica, é cheia de ex, né? Ex-bandido, ex-drogado, tudo. E aí, eu digo, realmente é. Essa é a prova do amor de Deus, né? Essa é a prova do amor de Deus, que ele pega pessoas que estavam lá no fundo do poço, e o lindo é que Jesus entra no poço, né? Jesus vai buscar, ele foi buscar na morte. Ali ao fundo do poço de qualquer homem, é a cruz do Calvário, né? É o fundo do poço da existência, é a cruz do Calvário, quando ele foi no limite assumir sobre si todos os nossos pecados, como a gente vê lá em Isaías, né? Isaías 50, esqueci agora, acho que 51, acho que é 51, quando ele diz que levou sobre si as nossas dores, levou sobre si o nosso pecado, levou sobre si a nossa enfermidade, a enfermidade da alma. E quando no Getsemane ele sofre uma pressão tão grande por causa disso tudo que ele carregava nosso, que ele já começa a sofrer ali, ele sua sangue, ele chora lágrimas de sangue, e aí na cruz do Calvário ele chega no fundo de todos os poços da humanidade e se lança na morte, né? Para vencer a morte. Paulo pergunta mais tarde, morte, onde está o teu aguilhão? Né? Onde está a tua força? Onde está o teu poder? Porque Jesus Cristo te venceu e por nós ele ressuscitou, né? Então, o que é que ele nos faz? João capítulo 6 nos mostra o tempo todo que ele é o pão da vida e quem crê nele, quem comer desse pão, ressuscitará com Cristo. Então é um chamado para a ressurreição individual. É um chamado para a ressurreição de cada um de nós. Esse é o chamado. Ao passo que ele nos chama para a perfeição, e o que é a perfeição? Para estar perto dele, sermos parecidos com ele, amarmos o que ele ama e odiarmos o que ele odeia. Certo? Esse é o ponto. Mas ele também diz, cara, venha do jeito que você tiver aí. Porque quem vai operar no teu coração sou eu. Quem vai operar na tua vida sou eu. Se arrependa e queira isso. Se arrependa e venha. Porque nós estávamos mortos e agora estamos ressuscitados. Então, é a graça. Então, não interessa onde o sujeito está. Não interessa se ele é dependente de álcool, hoje se é dependente de amor e sexo, né? Dependente emocional, se ele é dependente químico. Não interessa, cara. Esse cara é amado por Deus e ele pode se entregar ao Senhor e ter a sua vida restaurada, né? Porque, voltando lá em Filipenses 4,
ali acho que é o verso 5, ele diz assim, perto está o Senhor. Do nada ele diz isso. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Poxa, o que é isso? Ele está mostrando assim, cara, não interessa onde você está, Deus estará perto de você. Ainda que você não se sinta perto dele, mas ele está perto de você. Então estende a mão que ele está lá. Estende a mão que ele está ali. É esse Pastor, o grande ponto. Só para ilustrar bem rápido, a gente pode pegar a figura de Sansão, né? Quando os filisteus ali cortam o cabelo de Sansão e deixam ele lá, e aí o cabelo de Sansão começa a crescer, e eles poderiam, nasceu todo dia, corta o cabelo, passa máquina ali, se existisse máquina, né? Mas por que não fizeram isso? Porque a referência que eles tinham de Deus, dos deuses, era que era um Deus que não perdoava. Só que o Deus de Sansão perdoou, o cabelo cresceu. E aí os filisteus foram vencidos. Então, é esse conceito que é belo, né? É esse Deus que perdoa, é esse Deus que restaura. E para isso eu preciso... Esse Deus que vai buscar. Que vai buscar. Ele vai buscar. Né? Bom, gente, vamos... Assunto não falta. É bom, Você já sentiu aí como vai ser o nosso podcast? A gente vai ter aí muita oportunidade, né, para conversar sobre esses temas. Mas se liga aí no canal, se liga aí nos nossos podcasts da Rede Guardiões. E que Deus te abençoe e a gente espera te ver logo aí. Eu peço a você que curta, que compartilhe, que comente aqui os nossos podcasts, porque isso vai aumentar a nossa visualização aí no YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo, se Deus quiser.